Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, as Olimpíadas, mesmo com a pandemia do Covid-19, estão sendo realizadas em Tóquio. E muitas pessoas que amam os esportes, elas ficam emocionadas com o desempenho dos atletas, tanto na ginástica, natação, entre outros esportes. Nós ficamos, por exemplo, abismados com a força dos atletas, a sua perseverança, a disciplina que eles têm, e também muito se emociona com a entrevista desses atletas quando eles ganham a medalha, por exemplo, de ouro, prata, bronze. E devido ao cenário atual dos esportes olímpicos, eu gostaria de trazer uma análise bíblica de como os cristãos podem aprender com os atletas olímpicos, meus irmãos. E agora, vamos ao texto bíblico do nosso estudo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. E no mundo antigo já haviam Jogos Olímpicos e os mais importantes eram os Jogos do Istmo. Esses jogos, por exemplo, eles aconteciam cerca de 16 quilômetros de Corinto a cada 2 anos e atraíam inúmeros atletas e espectadores de muitas partes do mundo. O apóstolo Paulo, por exemplo, presenciou as corridas realizadas na cidade de Corinto e lutas também de boxe. E como ele pregou o evangelho nessa cidade, meus irmãos, era muito fácil os leitores de Corinto entenderem a metáfora do apóstolo Paulo, como nós também aqui em 2021 assistindo às Olimpíadas. A palavra, por exemplo, estádio em grego usada por Paulo se referia aos percursos que foram encontrados na maioria das grandes cidades gregas e eram parecidos, por exemplo, ao do Olimpo e tinham 600 pés gregos em extensão. E nessa passagem Paulo faz alusão aos esportes olímpicos da sua época e aplica uma metáfora aos cristãos que estão em busca da recompensa celestial. E Paulo chama os cristãos a aplicarem a mesma conduta dos atletas e até superior para conquistarem a coroa imperecível. E através da metáfora do apóstolo Paulo, nós conseguimos extrair 3 lições importantes nessa passagem. Vamos ver cada uma brevemente. Primeiro, o apóstolo Paulo estava de olho na linha de chegada. Nessa primeira exortação, o apóstolo Paulo ele quer transmitir para os cristãos, meus irmãos, que a vida cristã é como uma competição. Veja como ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis, no versículo 24. A palavra correr, como já mencionei, é uma metáfora para os cristãos em sua jornada à pátria celestial. E Paulo quer enfatizar a necessidade da perseverança na vida cristã para obtermos a coroa da salvação. E encontramos essa mesma metáfora escrita no livro de Filipenses. Veja o que Paulo escreveu. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses no capítulo 3, do versículo 12 ao 14. E o objetivo do esforço do apóstolo Paulo, meus irmãos, assegura o troféu magnífico, que é a salvação em toda a sua plenitude, onde não haverá mais choro nem pecado, e um lugar de plenitude com Cristo. Esse é um esforço na perseverança da fé, e ele enfatiza com essas palavras, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu olho agora para o alvo que está diante de mim. E a segunda lição que nós conseguimos extrair da metáfora de Paulo é a diferença da premiação dos cristãos comparada com os atletas seculares. Os atletas olímpicos sempre foram conhecidos, meus irmãos, por terem uma dura luta de corpo e mente, exercícios árduos, a alimentação adequada para os esportes, um descanso correto para eles. E já na época de Paulo, os atletas faziam
toda essa autodisciplina, mas não para ganhar, por exemplo, uma medalha de ouro igual os atletas de hoje, e até, por exemplo, uma quantia enorme de dinheiro, muitos patrocínios, fama, mas os comentaristas bíblicos, através da arqueologia e costumes daquela época, dizem que eles faziam isso com coroa feita de pinho ou salsa, meus irmãos. Imagine essa grande labuta estressante para ganhar uma coroa feita de salsa que já estaria murcha. Independente, meus irmãos, se os atletas de hoje eles ganham, por exemplo, muito dinheiro, toda conquista, medalha, fama, pódio vai perecer e um dia o seu nome vai ser esquecido. Tudo isso vai acabar e tudo que vai restar é o que fizemos para Deus, para a eternidade, como vivemos nesse mundo. Será que o nosso coração estava fixado nas coisas eternas com Cristo? Nenhuma conquista nesse mundo, por mais grande que ela seja, se compara com a glória de Jesus que estaremos desfrutando por toda a eternidade, meus irmãos. E a terceira lição que conseguimos extrair da metáfora de Paulo é que ele disciplinava o seu corpo. Essa ilustração dele se refere às lutas de boxe, também já realizadas na sua época. No versículo 26, Paulo ele esmurrava os seus impulsos corporais para impedir que atrapalhasse ele na batalha espiritual. Se os atletas eles faziam uma imensa labuta, como vimos anteriormente, para conseguir uma coroa de salsa, meus irmãos, na época de Paulo, quanto mais os cristãos eles devem se autodisciplinar, lendo as escrituras, orando, matando a sua carne, andando na porta estreita, seja fazendo tudo possível para a coroa, meus irmãos, que jamais vai perecer. Do mesmo modo, nós cristãos devemos disciplinar nosso corpo, as nossas vontades, a nossa leitura bíblica, a nossa vida de oração e fazermos mais do que os atletas olímpicos. Pois o que nos espera, meus irmãos, não é uma coroa corruptível, mas sim incorruptível, está guardada por Cristo. E Paulo compara a piedade, ou seja, a devoção a Deus, como um exercício físico. Assim como os atletas desenvolvem-se através do exercício físico, disciplina, nós cristãos devemos nos exercitar e desenvolver a nossa fé através do estudo das Escrituras, mortificação do pecado. Ou seja, meus irmãos, devemos praticar a disciplina espiritual. Leonard Ravenhill, em seu sermão intitulado Agonia, ele disse essas palavras que são muito profundas. 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaria ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agonizado mais, chorado mais. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo aos leitores da igreja de Corinto, que muitos de nós sabemos que era de umas igrejas primitivas, que havia mais imoralidade, bagunça, exaltação de líderes, dons praticados por vanglória, e muitos eram relaxados na sua vida espiritual. E Paulo escreve isso tendo em vista que eles imitem o apóstolo. Observe toda a sua conduta na caminhada cristã, que alguém que levava as marcas de Cristo, meus irmãos. E o termo usado por Paulo em escravizar o seu corpo, quando ele escreve, se refere à disciplina espiritual, exercitando o autocontrole da carne, dos impulsos da carne, meus irmãos. E Paulo ele chega a escrever para Timóteo, o seu discípulo na fé, que a piedade é um tipo de exercício, só que voltado para a alma. Veja o texto bíblico: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. 1 Timóteo no capítulo 4, do versículo 7 ao 8. E Paulo escreve que o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Em 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 5, os cristãos, se não lutarem corretamente, meus irmãos, na batalha espiritual, usando a espada do Espírito, assim como Jesus usou na sua batalha contra Satanás, e não correrem a corrida da fé adequadamente, utilizando todos os meios que Deus nos deu através do seu Santo Espírito, eles serão desqualificados, meus irmãos. E a perda não será apenas estar fora do pódio, mas condenação eterna. E indo agora à conclusão do estudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele estava com seus olhos fixados na eternidade em busca do prêmio. E ele exorta os cristãos a se empenharem com toda a força intelectual, espiritual e física nessa vida onde nós somos peregrinos. E eu gosto da observação do pregador Paul Washer,
onde ele diz que os atletas, meus irmãos, eles começam a treinar com 6, 7, 10 anos, eles treinam incansavelmente, disciplinando os seus corpos, a sua alimentação, suas noites de sono, são disciplinados, meus irmãos, e eles fazem tudo isso para correr uma corrida de 1 minuto, tudo isso para ganhar, por exemplo, uma medalha e pendurar no pescoço. Nós cristãos não podemos fazer mais do que eles por uma coroa que nunca vai perecer, para um céu ser pecado com Cristo, meus irmãos. E veja, meus irmãos, que isso não é incentivo do apóstolo Paulo a conquistarmos a salvação pelas obras, porque a salvação é pela graça. A salvação pela graça, meus irmãos, não quer dizer que não exija nada de nós. Cristo nos mostra, por exemplo, a realidade da cruz, da porta estreita, das bem-aventuranças que todo cristão deve ter, dos perigos, do mundanismo. E se não estarmos cientes que a vida cristã é uma guerra, nós estamos no caminho errado, meus irmãos, correndo uma corrida em vão. E aqueles, meus irmãos, que desejam ser servos fiéis de Jesus Cristo, precisam levar a sério a vida espiritual, meus irmãos, e precisam se esforçar até o limite, e se possível, muito mais que esses atletas, meus irmãos. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. Se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar novos estudos, trechos das pregações da nossa Igreja Batista, e que essa mensagem não vá somente aos seus ouvidos, mas sim que o Espírito Santo leve ao seu coração, em nome de Jesus, meus irmãos.